Lições Bíblicas em Áudio, segundo trimestre 2021, adultos. Os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Lição 5. Dons de elocução. Texto áureo. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 2 e 3. Verdade prática. Os dons de profecia, de variedades de língua e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Leitura bíblica em classe. Leremos 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7, 10, 11 e 12. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 10. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 12. Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. 27. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quanto muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo. 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. 30. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. 31. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Introdução. O estudo da lição dessa semana concentrar-se-á nos 3 dons classificados como os dons de elocução, profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. O propósito desses dons especiais são de edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Isso porque os dons da elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizados na igreja de forma incorreta. Assim, devemos estudar esses dons com diligência, reverência e temor de Deus, para não ser enganados pelas falsas manifestações. Tópico 1. Dom de profecia. 1. O que é dom de profecia? De acordo com Stanley Horton, o dom de profecia relatado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 14 refere-se à mensagem espontânea inspirada pelo Espírito em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária
da mensagem. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, aparecem várias aberrações concernente ao uso incorreto desse dom. Não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias. Apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20, as Escrituras orientam-nos a que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás das mensagens. Toda profecia espontânea deve ser julgada. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29 a 33. Subtópico 2. A relevância do dom de profecia. O dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Os crentes de Corinto deviam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e à origem de onde elas procedem. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Pois elas possuem 3 fontes distintas: Deus, o homem ou o diabo. Devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostra ações dos falsos profetas. O Senhor Jesus nos alertou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus, capítulo 7, versículo 15. Vigiemos. Subtópico 3. Propósitos da profecia. A profecia contribui para a edificação do crente, porém, ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, em especial a de profecia e sua função. Há líderes permitindo que a igreja que lideram seja guiadas por supostos profetas. A Igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é inerrante palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, deve ser o manual do líder cristão. Outros líderes também, erroneamente, não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. Esses profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alerta-nos a que não ouçamos a tais falsários. Jeremias, capítulo 23, do 9 a 22. Subtópico 2. Variedade de línguas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. O que é dom de variedade de línguas? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hoover, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Segundo Stanley Horton, alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, esses dons são os de menor importância. Ele acrescenta que tal conclusão é insustentável, pois as 5 listas de dons encontrados no Novo Testamento colocam os dons em ordens diferentes. O dom de variedades de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios, capítulo 12. Subtópico 2. Qual é a finalidade do dom de variedade de línguas? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente.
1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca e renova diretamente. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Subtópico 3. A atualidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com este dom e cremos que assim o fará até a sua vinda. No dia de Pentecostes, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e falaram noutras línguas pelo Espírito. Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5. Capítulo 2, versículo 1 até o 4. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias quanto foi nos dias da igreja primitiva. Tópico 3. Interpretação de línguas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Subtópico 1. Definição do dom. Thomas Over ensina que a interpretação das línguas é uma habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Na igreja de Corinto, havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso, Paulo os advertiu, dizendo: E se alguém falar em línguas estranhas, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3, e, por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 27 e 28. Subtópico 2. Há diferença entre o dom de interpretação e o de profecia? Embora haja semelhança, são dons distintos. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. No caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete. Estevão Ângelo de Souza definiu bem essa questão, quando disse que não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de outro dom. Conclusão. Ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, os chamados sensacionistas, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar os dons de profecias e o de falar em línguas estranhas e o de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 39 e 40. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Questionário. A respeito dos dons de elocução, responda: quais são os propósitos da profecia? Essa resposta está na introdução. Os propósitos desses dons especiais são de edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. 2. Quais são as 3 fontes de onde podem proceder as profecias? Essa resposta está no tópico 1, subtópico 2. São 3 fontes distintas: Deus, o homem ou o diabo. 3. Segundo o teólogo Thomas Over, o que é dom de línguas? Essa resposta está no tópico 2, subtópico 1. É a habilidade de falar em línguas que o próprio falante não entende para fins de louvor, oração, transmissão de uma mensagem divina. 4.
Qual é a finalidade principal do dom de variedade de línguas? Essa resposta está no tópico 2, subtópico 2. É para edificar a vida espiritual do crente. 5. Defina, de acordo com a lição, o dom de interpretação de línguas. Essa resposta está no tópico 3, subtópico 1. A habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Amém. Deus abençoe a todos.